Boa noite a todos. Graça e paz. Deus abençoe. Mais uma oportunidade nós temos aqui. Segura aí um pouquinho, só um minutinho para me fechar por isso. O pastor Zé fechou a porta ali. Boa noite. Tá aí, meu querido pastor Juraci. Já está aí conosco. Isso. Aqui, ó. Deixa eu receber aqui o pastor Juraci. Amém. Vamos lá. Vamos aceitando aqui os nossos convidados. Pastor Juraci. Graça e paz, Meu querido, graça e paz, tá bom? Bom demais. Bom vê-lo, bom revê-lo. Bom, muito bom. Deus abençoe o senhor, viu? Amém. Deus te abençoe também. Amém. Nós vamos aguardando aqui só um pouquinho o pessoal ir chegando, né? Certo. Para daqui a pouco a gente começar, apesar de que o nosso tempo é tão curtinho, né? Aqui no Instagram, apenas 40 minutos, né? Uhum. Mas Deus vai nos dar graça aqui e nós vamos poder contribuir com esse povo de alguma forma. Amém. Que assim seja. E a Amém. Como o senhor família? está? Tô Oh, bem, tô graças a bem. Deus. Hoje eu tô aqui em Cláudio, você acredita? Acredito. E o Misael? Eu tô aqui na casa do pastor Misael, tô aqui em Ah, Cláudio. que Eu tive que vir bênção. resolver umas coisas lá, levar minha mãe ali em Taguara, aproveitei e vim aqui ver um pouquinho, né? E a E o obra senhor, como é aí, que como é que tá? tá? Eu tô bem. Eu tenho trabalhado bastante, né? Uhum. Tenho trabalhado bastante, como sempre. A gente está se reinventando, né? É um É, tempo novo, né? Então a gente é, está se reinventando. é verdade, verdade. Mas estou feliz, bem demais com Jesus, aprendendo bastante. Com Jesus no Aproveito, barco, com Jesus vai no barco, bem, tudo vai bem. exatamente. Eu Aquela, sempre digo, nós temos que cooperar com aquilo que é inevitável. isso aí. Não É, é, já que é para ah, ficar em casa, já que é quarentena, já que é para algumas coisas, comece outras, né? exatamente. Né? Então, É aquela canção antiga, né? Quem tem Jesus tem tudo. verdade, verdade, Pastor verdade. Juraci, é um prazer tê-lo aqui comigo. Né? Deus colocou no meu coração, é, nessas segundas-feiras aí, a gente está fazendo uma live e convidando, né, um pastor, um amigo, um profissional, para que de alguma forma a gente pudesse contribuir, né, como igreja, como povo de Deus, com aqueles que estão aí do outro lado, às vezes trancados dentro das suas casas. E o que eu estou fazendo? Então, cada segunda-feira, a gente está pegando um tema, né, e chamando alguém que a gente acredita, como eu te respeito muito, né, e sei que o senhor vai poder contribuir muito com aqueles que vão nos acompanhar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, na igreja em dias de isolamento social. Sim. Eu fiquei pensando aqui um pouco sobre isso e veio no meu coração Atos 8, verso 4, que diz, né, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. O que eu tenho observado nesses dias? Que no começo, né, desse isolamento, dessa crise toda, a gente viu que muitos irmãos, muitas pessoas, de alguma forma, é, forçadamente foram dispersos, né? Dispersos de dentro do templo, vamos dizer assim. Dispersos de dentro do templo, né? E em direção às suas casas. E no começo do processo, a gente viu que tinha aquela onda, né? Não, agora a igreja, nós estamos entendendo o que é ser igreja, porque igreja somos nós, igreja não é o tempo. E foi meio que aquele auê assim, no começo. Mas o tempo foi passando e isso foi meio que murchando, foi perdendo a força. Né? E eu acho interessante que o texto diz que aqueles que foram dispersos, eles saíram para serem melhores do que eram, e não Uhum. piores. Concorda? Eles saíram para pregar e foram fizeram a diferença. E eu tenho observado que isso não tem sido muito assim, o que está acontecendo com a igreja. Eu não sei o que o senhor vê disso, eu queria que o senhor conversasse, comentasse com a gente um pouco sobre isso, como o senhor está vendo a igreja nesses dias de isolamento social. O senhor pode ficar à vontade, viu? Quiser cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando, pode ficar à vontade, viu, pastor? Ok. Oi, meus queridos, graça e paz. E
eu vejo com muito bons olhos, não é? Aham. Se tem nós somos chamados a viver uma vida autêntica, Sim. totalmente autêntica, não é? Uma Uhum. vida que ela não muda. Nós temos um desafio, ser homens de ouro. A nossa Uhum. essência não mudar com o ambiente. Você pode botar o Sim. ouro em qualquer lugar, ele continua sendo ouro, não é? Ele Exatamente. continua tendo o seu valor, as suas Sim. características, o seu brilho. Ele não muda as suas características. E um Uhum. dos locais mais difíceis de se testemunhar é a nossa casa. Desde que nós não sejamos autênticos. Sim. Houve uma dispersão, sim, da igreja para a casa, não é? Uhum. Mas isso só revelou algumas coisas, uma dicotomia da nossa fé cristã, não é? Sim. Essa Sim. questão de viver o evangelho, caminhar no evangelho, ou manifestar somente no ambiente religioso, programado, organizado, estruturado. Como nós estamos confinados, alguém me perguntou assim, e aí, pastor, como é que está o confinamento? O que o senhor está achando? Normal. O que que Normal. mudou? O que que mudou na sua vida? Nada, absolutamente nada. O que que Isso. ficou mais difícil? Nada, absolutamente nada. O que o senhor faria diferente? Nada, absolutamente nada. Porque se a gente precisa fazer uma mudança drástica quando acontece alguma coisa, é sinal de que, às vezes, nós estamos vivendo fora do padrão que nós deveríamos viver. Sim. Sim. Entende? Sim. Fora do padrão que nós deveríamos viver. Então, se você está preso em casa com seus filhos e você tem um bom relacionamento com eles, uma proximidade, vive de boa. Tá. De boa. Se você fica preso em casa com a sua esposa, nossa, bom demais, não é? Você conversa com Uhum. ela, vocês riem, vocês fazem coisas Faz coisas juntos, diferentes, né? coisas diferentes, ou então faz nada. Tem um tempo de fazer e um tempo de não fazer. Então nós temos É. que colaborar com aquilo que é inevitável. Não é querer ficar querendo fugir de casa, apesar de que a minha agenda se manteve praticamente normal, Uhum. Uhum. tirando os cultos, né? O Sim. resto continuou normal. Ótimo. O senhor acha que o senhor está falando, a sua fala eu achei interessante porque ela é muito pessoal, né? Muito a sua Sim, realidade de vida e o que é para o pastor Juraci ou para o Juraci ser um cristão independente do momento. independente Mas do só momento. acha, mas só acha que a igreja, é aqui que eu quero que a gente converse. Só acha que a igreja está vivendo isso aí que você está falando? Tá. No contato com as pessoas, como eu disse, minha vida está normal. Eu continuo Aham, visitando, continuo aham, aconselhando, eu aham, continuo conversando com pessoas e tenho percebido muitas pessoas realmente frustradas, chateadas, não sabem o que fazer, aham, perdidas, preocupadas, alguns até entrando em estado de pânico, surto, por causa uhum, do medo. Então, o que está sendo colocado em xeque, olha, coisa muito simples está acontecendo, no sentido de nos colocar confinados e a mídia está pintando um quadro muito desastroso com isso, eu não estou ignorando sim, gravidade de nada. sim, Mas a sim, postura de onde nós teríamos que esperar um bom comportamento, de quem nós deveríamos aguardar uma palavra de fé confiante, uhum. triunfante, de quem nós deveríamos aguardar uma postura serena, tranquila e equilibrada diante de uma situação, de uma ameaça real ou imaginária. Deveria ser Principalmente da igreja, né? das Principalmente da pessoas que igreja. têm fé. A Bíblia É. diz, Isaías capítulo 28, versículo 16, se eu não me engano, fala que o Senhor falou, isso que eu estou colocando uma pedra, Uhum. uma coisa nova, eu estou fazendo aqui. E fala assim, aquele que confia, ele não se abala. Sim. Aquele que crê não tem medo. Então, respondendo à sua pergunta, nós encontramos pessoas com medo do futuro, com medo do emprego, ou da falta, com medo de passar fome,
com medo da crise, com medo da morte. Então, a tônica na vida de muitas pessoas tem sido medo. Isso prova que elas não creem. O verdadeiro amor lança fora o medo. O que elas falam que é excesso de prudência, eu vejo como falta de fé. Falta de fé. Literalmente, na lata, falta de fé. Às vezes eu vejo também uma reclamação exagerada por parte de muitas pessoas, falando da crise, da crise, da crise, da crise. Não estou aumentando nem diminuindo a crise de ninguém. Uhum. Não falo de uma posição que é privilegiada. Não, não é isso. Eu falo que eu vejo uma ênfase exagerada nas coisas negativas por parte de muitos cristãos. Posso te falar uma coisa? É decepcionante. Por parte de muito líder, né, pastor Juraci? Muito líder falando só disso, focado só nisso, e fala o tempo todo da crise e não consegue trazer uma palavra de fé e de esperança, né? Eu acho que é isso que eu estou tentando fazer aqui. Não é falar da crise, é falar de como nós podemos ser vitoriosos em meio a isso tudo, entendeu? Exatamente. Tem gente que fala da crise, como chegou, como o texto que eu li lá. A igreja foi dispersa, mas a igreja foi melhor, não pior. Exatamente. Então, hoje, nós estamos vivendo esse momento, os templos fechados, não é? Às vezes, sobre ameaça de fiscalização, alguma coisa desse tipo assim. Muitas pessoas, às vezes, gastando um tempo assim. Uma coisa que eu vejo que tem me incomodado é o desrespeito por parte de muitas pessoas que estão amedrontadas. Tem muitas pessoas que estão de fato amedrontadas, que fazem, às vezes, alguns fazem parte do grupo de risco, algumas pessoas que têm algum parente que faz parte do grupo de risco. Sim. E a igreja tem sido, quando eu falo no geral, a igreja tem sido bem democrática nesse sentido, deixando na liberdade que cada pessoa assuma a sua posição, o seu papel nessa pandemia. Os que acreditam que devem ficar em casa, se resguardar, ficarem em casa. Tem pessoas no meio desse contexto que está dando muita bola para isso, não. E que tem se resguardado, mas que tem mantido uma certa rotina de relacionamento, de liberdade, de não dar ênfase ao medo, de não constrangimento. E isso gera nas pessoas que estão com excesso de zelo um deboche, uma crítica, chamando de negligente. Eu acho que nós, como cristãos, não deveríamos fazer isso de maneira nenhuma. Então, o que tem demonstrado é uma falta de fé muito grande por parte de muitas pessoas. Eu tenho percebido isso. Sim. O senhor acha que a igreja... Eu às vezes falo isso, algumas pessoas, até alguns me criticam e tal, mas eu acho que a igreja evangélica brasileira ela não está preparada para enfrentar nenhum tipo de guerra. Guerra, não guerra de tiro, guerra no sentido de problema. Eu acho que a igreja brasileira ela não está preparada para isso. Porque qualquer probleminha que acontece, qualquer situaçãozinha, revela uma igreja frágil, fraca, descrente, distante, descompromissada. Você concorda comigo? Que essa igreja que nós estamos pastoreando, e é isso que às vezes eu fico preocupado e pego muito e converso muito com a nossa liderança, porque infelizmente não é todos, não vamos generalizar, mas você vê que há uma dificuldade muito grande das pessoas de enfrentar, de viver aquilo que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Porque o evangelho que se prega nos nossos dias é um evangelho de facilidade, de supermercado, de vai que você vem que você tem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo que Deus vai fazer, que Deus vai... E o dia que Deus, entre aspas, não faz,
e permite uma situação como essa que nós estamos vivendo, as pessoas entram em crise. Essa é uma situação muito interessante. Durante muitos anos, olha, diga-se de passagem, muitos anos, as pessoas, eu vou chamar a responsabilidade para nós, os Sim, pastores, os líderes. Nós somos os responsáveis, de certa forma, por manter uma igreja na igreja. sim. Não é uma igreja na igreja. Uma igreja enclausurada. Uma igreja no templo, né? Vamos falar assim. No Uma igreja templo, no prédio, para ficar mais no específico. prédio. No É, prédio. é. E nós estamos vivendo esse momento que é um pequeno desconforto ao nosso conforto. Não Sim. é? É um pequeno desconforto ao nosso conforto. Uma pequena mudança na nossa rotina. Pastor E Juraci, uma agressão à nossa religiosidade. talvez uma agressão à nossa religiosidade. Então, nós estamos tendo que repensar É, a nossa forma de fazer, nossa forma de agir, a nossa forma isso. de manter a comunhão, não é? De manter a comunhão, de estarmos juntos. E eu louvo a Deus por tudo isso que está acontecendo. Tudo isso coopera para o nosso bem. Às Sim. vezes eu gosto sempre de levar as coisas ao extremo. Eu levo no Sim. extremo para a gente começar a construir a partir desse extremo. Vamos Aham. fazer vamos imaginar um quadro onde a igreja, templo, seja fechada definitivamente. Entende? O povo doida, o povo desvia. É, eu fiz um simulado com a minha família uma vez que nós estamos em casa. Eu Sim, perguntei, vamos conversar, nós estamos aqui na sala. É, quais as profissões vão acabar após o Covid? sim. E aí eles falaram algumas coisas e tal. Falei, se isso continuar 5 anos, se essa pandemia ou vier uma outra pior, e isso permanecer por 10 anos, o que nós vamos fazer? E aí teve muitas respostas. Um falou, eu estou desempregado, o outro falou, olha, eu estou fora do mercado. Falei, como nós poderíamos nos reinventar? Sim. Como nós poderíamos nos reinventar? Como seria a nossa conduta? Como seria a nossa relação de consumo, a nossa relação com o nosso próximo? O que mudaria? Nós começamos a fazer. Eu falei, então vamos fazer esse simulado e vamos começar a edificar a partir da pior hipótese possível. Perdemos Sim. todos o emprego, não há Sim. alimentação suficiente, não E tem perspectiva, escola não existe, não igreja tem está ajuda do governo, fechada, o governo está quebrado, qual quebrado. vai ser? Aí nós começamos a construir um cenário hipotético a partir dessa situação. Olha que é Sim. a pior situação. Eu acredito que nós estamos longe disso. Mas a Disso. Bíblia diz que haveria tempos difíceis. Chegaria um tempo Sim. que seria muito difícil. Que as pessoas realmente passariam por muita dificuldade. Muita dificuldade. E que esse tempo iria ser reorganizado de tal maneira que para comprar e vender vai ter que ter uma certa aliança, uma entrega, uma marca na testa, na mão, para Sim. poder participar daquilo que vai surgir como mercado. Então, a questão é a gente repensar se nós estamos dispostos ou firmes o suficiente para poder abrir mão de algumas coisas. A pergunta que eu fiz é a seguinte: e se te pedirem a sua casa? E se te tomarem a sua casa? E se tirarem de você o seu carro? E se tirarem as suas roupas? E se não houver emprego? E se você tiver Sim. que viver com o mínimo possível? Sim. O que, onde isso afeta o seu relacionamento com Deus? Isso. Não é? O senhor acha que o senhor está falando algo aí muito interessante. Então, essa é a pergunta que fica aqui na minha cabeça.
O senhor acha que a igreja, né? Porque hoje o nosso foco aqui é falar isso, a nossa igreja, a igreja brasileira, ela está preparada para isso? Para o final dos tempos? Para aquilo que está registrado na Bíblia, que vai ser o finalzinho? O senhor acha que a igreja está preparada para isso? Ou o senhor acha que não? Olha, eu acredito que sim. Só que... Explico. Tá. Acredito que sim. Ah. Porque quem edifica a igreja Uhum. é o Senhor. Sim. É o Senhor. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o Senhor é muito competente. E Sim. ele está trabalhando constantemente, edificando a igreja dele. Quando Uhum. eu digo a igreja dele, não são as denominações. A igreja dele, é, eu vou falar uma coisa esquisita aqui, viu? Manda ver, manda ver. Eu não sei se a igreja dele não é somente os evangélicos, Sim, concordo, não é concordo plenamente. somente os Concordo. evangélicos, porque se nós levantarmos a bandeira que só os evangélicos detêm a chave do reino, a porta a verdade absoluta, nós estamos fazendo um péssimo trabalho, Sim, sim, entende? Um sim. péssimo trabalho, porque tem muita gente para ser conquistada e talvez com a qualidade de vida e o testemunho que nós estamos vendendo, apresentando para a sociedade hoje, a sociedade não quer saber da igreja. Por Sim. causa do mau testemunho, por causa o comportamento estranho é, dessa cristandade. Entende? Então, só deixa eu interromper o senhor, só para me falar disso aí. Pode. É dessa igreja, do comportamento estranho, do mau testemunho, é dessa igreja que eu estou falando. Essa igreja, na minha opinião, ela não está preparada. Ela não Tá. aguenta essa aprovação. Agora, dentro da igreja, existe uma igreja. É essa Inclusive, igreja que eu estou falando. isso. Esse, Inclusive a igreja que vai ser salva. O senhor concorda? A igreja que vai morar no céu. Porque existe um grupo que está incluído aí nessa nomenclatura de igreja, que a grande verdade é que nem igreja são. Eles professam lá uma fé estranha e está lá no meio do povo lá. Que infelizmente é um número muito grande. Eu acho que esse povo é que não está preparado para esse enfrentamento que nós vamos ter. Infelizmente, ou felizmente, vai ter. Né? então, e aí isso me causa muito constrangimento e Uhum, muita apreensão. uhum, Por quê? Como pastor, a gente tem uma preocupação com o nosso rebanho, de muito. alimentá-los bem, de ensiná-los bem, de dar um bom testemunho para que eles possam olhar para os seus pastores e ouvir os seus pastores. Nesse É. tempo de pandemia, as pessoas estão mais propensas a ouvirem o prefeito, o secretário, e ainda tratam e falam dessas pessoas como autoridade máxima. Sim. E às vezes a pessoa desdenha do pastor como uma autoridade sobre a vida dela. Não que eu queira ingerência ou avançar, ou não que os pastores queiram isso, De forma nenhuma. mas a orientação, às vezes uma orientação clara e precisa, vai fazer diferença. Então, quando a gente pensa em igreja, não é ajuntamento de pessoas. E as pessoas sabem se elas fazem parte ou não da igreja do Senhor. As pessoas sabem. Eu não Uhum. tô, eu estou pensando aqui que a gente precisa de ter realmente essa conversa. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nesse tempo de quarentena, eu tenho gastado não, investido esse tempo em leitura, pesquisa, Uhum. aprendizado, tentando comparar coisas espirituais com coisas espirituais, para chegar a um discernimento, a um conhecimento da verdade. Então, eu acredito que dentro da igreja existe uma igreja que é gloriosa, santa, Concordo. pura, poderosa, que é extraordinária, que é a menina dos olhos de Deus. Existe Sim. essa igreja. Eu não Sim. sei qualificar quem são, o que são. A Bíblia fala por suas obras, pelo fruto, se conhece a árvore.
Isso aí. Não Isso é? aí. E o Senhor mesmo, ele disse que foi semeado joio no meio do trigo. E essas duas espécies crescem juntas. Outra coisa, Sim, elas são muito parecidas. Você está muito. preocupado com elas? Não estou, porque não é função de nenhum pastor arrancar joio. O joio só Aham. vai ser arrancado na colheita no final, pelo Naquele Senhor. dia. Vai Naquele ser dia. atado, amarrado, queimado no fogo. Isso. Mas existe o trigo. Então, a nossa função como pastores é cuidar dos dois, Isso. é Mas proteger os dois. eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento que nós estamos falando disso, Hum, até para ser um despertar para esses que, nesse primeiro probleminha, nós já vivemos muitos problemas, na igreja passou por muitas fases e aquilo que a Bíblia diz, ela se cumpre, né? As portas do uhum, inferno não prevalecem. Mas eu acho que a gente precisa despertar aqueles que nos acompanham, que nos ouvem, para esse olhar, né? Quem sou eu nesse contexto? Por quê? uhum, Se eu ver que tem pessoas assim, abandonando mesmo, abandonando o evangelho, deixando, porque, não dou conta. Por que, que Deus, esses dias eu estou sendo questionado muito assim, por que, que Deus permitiu isso? Entendeu? As pessoas elas não têm noção que as aflições faz parte do processo, entendeu? é, exatamente. Exatamente. E Faz parte, velho. não tem outra coisa a falar. Exatamente. O Senhor, ele falou, aquele que quiser viver piamente o Evangelho, vai padecer algumas perseguições. Outra coisa, fala, no mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo, não é? Por isso que a gente tem que viver sempre animado, sempre alegre. Isso, Outro isso. dia eu preguei aqui na igreja sobre Policarpo, Aham, a carta aham, que foi João escreve à igreja de Esmirna. E o aham, pastor da igreja de Esmirna era Policarpo. Você vê que aham. as cartas que foram escritas a esses pastores. Sim. Que não é quando chega no capítulo 4, aí muda o tom quando o anjo fala assim: sobe para aqui, que eu vou te mostrar as coisas que ainda vão acontecer. Aí o Apocalipse muda o contexto. Mas o Aham, início dele foi escrito para a igreja. E sim. a igreja passava muita luta. Tinha igreja, Aham, igual a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, foram igrejas que não foram reprimidas, receberam elogios, e Deus fala: eu conheço a sua luta, conheço é. aí o sinagoga de Satanás aí, que fala que Sim. são judeus e não são, e eu Nação. conheço a sua aflição, mas fica firme, eles vão te prender, vai matar alguns. E essa carta foi escrita, e quando Policarpo leu essa carta na igreja, ele se preparou, depois que ele teve o sonho, que uma roda de fogo estava em volta do travesseiro dele, ele falou: gente, vou ser queimado vivo. E foi para a fogueira. Quando eles Isso. prenderam Policarpo, ele foi. E chegando lá, eles tentaram persuadi-lo a negar, e ele falou: gente, vocês têm que saber de uma coisa. Eu sou cristão. Pronto. E Eu ponto, sou né? cristão, não posso negar isso. Como que eu vou abandonar o meu Senhor? Então, se Isso. tem crente abandonando a igreja, abandonando a fé, na verdade não são crentes. Isso. Não são crentes. Na É. verdade, essas pessoas não creem. Não creem. Ou Ô, pastor então são Juraci, muito fracos na fé. ô, pastor É isso. Juraci, Ah, talvez crentes, mas não cristãos, né? Que às vezes até creem em é, Deus, mas não professam uma fé genuína, aquela lá de Estevão, né? Sendo apedrejado, ainda pedindo perdão, mas vendo os céus abertos e o esperando. Eu acho que isso é que é cristianismo. É aquilo aquela fé consistente que a circunstância não muda. Ainda que a morte bata na porta, eu continuo crendo. Entendeu? exatamente. Então, temos que ser parecidos com Jesus. Isso, Pensando isso. nisso, por exemplo, a gente não deveria. Isso aí, dá alguns conselhos, porque, eu falei, nosso tempo é muito curto, em 40 minutos a live cai. Então, aproveita, dá alguns conselhos. Na opinião do senhor, que é um teólogo, é um pastor, é um palestrante, é uma pessoa que nós respeitamos, dá alguns conselhos para essa igreja. Dá alguns, brevemente, assim, alguns conselhos para essa igreja que está dentro de casa, para essa igreja que alguns poucos estão indo no templo, que estão flexibilizando aos poucos, então está indo, né, Uhum. uma minoria na igreja.
Dá alguns conselhos para a gente, eu acho que vai ser muito importante, pastor. O senhor tem aí 5 minutos. Eita, a primeira coisa que eu quero falar com os irmãos é que nós devemos manter a nossa saúde mental, a sanidade mental. Nós temos que manter firme a nossa confissão. Isso. Firme a nossa confissão. É uma palavra de fé, de vitória, um bom comportamento. Aproveitar esse tempo para aprender, aproximar-se mais do Senhor. Sim. Eu sugiro que desliguem totalmente a televisão dos meios de comunicação. Desligue. Principalmente o aí, né? Que não vai falar dele, não. A nossa mente, a nossa cabeça não é depósito de lixo. Isso. Então nós temos que filtrar tudo isso. Outra coisa, crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Sim. A gente tem que manter a sanidade e crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Aproveitar esse tempo para crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Leitura, e descansar. Oração, né, pastor? Leitura, oração. Palavra hoje nós temos hoje a internet, que é uma bênção para a gente. Nós temos acesso a coisas extraordinárias. Então, tirar proveito disso e tirar proveito da família. Isso. Aproveitar a sua família, fique com ela, cuide dela, sei lá, desfrute, faça valer a pena esse tempo. A gente deve cooperar com aquilo que é inevitável. A pergunta é o seguinte, se Jesus voltasse agora, nós estaríamos preparados? A gente tem que responder essa pergunta. Eu tenho pendência? Eu estou com pendências? Eu estou firmado? Estou firme nisso? Estou em comunhão com o meu Senhor? É uma grande oportunidade da gente aumentar essa comunhão, a gente melhorar essa comunhão. Então, é isso que eu sugiro para os irmãos. Mantenha a sanidade mental e espiritual. Ok. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma outra pergunta aqui, rapidinho. Como que o senhor vê, vê a igreja depois disso tudo? Passou, que igreja nós vamos ter, na opinião do senhor? Uma igreja melhor, uma igreja pior? Acredito que melhor. Bem melhor. Eu acredito que nós, como pastores, estamos revendo os nossos conceitos. Os membros da igreja estão revendo os seus conceitos. Eu creio que algumas pessoas vão ser alteradas para sempre. Não, vão ser completamente diferentes. Pode ser que alguns nem voltem, até porque a igreja online hoje vai estar fazendo essa ponte. Então, eu acredito que algumas pessoas não voltem mais a congregar com tanta frequência. Só acha isso bom ou ruim, na sua opinião? Eu acho diferente. A igreja online é bom ou ruim? Acho bom. É um novo paradigma, né? Quem não se adaptar vai morrer. Concordo. O mundo está mudando. Isso. O mundo está mudando, não é? O mundo está mudando. Existe uma igreja, não sei se o senhor conhece, a igreja do pastor Cash Luna, na Guatemala. Né? Aí o filho dele tem uma igreja online, né, com mais de 30 mil membros. Então, a igreja só funciona online. Então, excelente. Excelente. Eu acho que é muito bom. Como, por exemplo, foi perguntado para mim, e se a igreja fechasse, essa crise durar 5 anos? O que o senhor vai fazer? Eu falei, vou trabalhar muito, porque vai ter de gente precisando de um pastor para poder conduzi-las, aconselhar. Vai multiplicar por 100 o meu trabalho. Então, eu não estou preocupado com isso, não. Mas eu volto a falar, saúde mental, sanidade mental e vida espiritual. Ponto final. Pastor Juraci, passa muito rápido aqui os 40 minutos. Passa. Né? Mas é um tempo tão precioso. Eu fico assim muito grato a Deus por o senhor ter aceitado aí o nosso convite. Eu é que fico. Nós estamos aqui toda segunda-feira, né, dedicando um tempo. Semana que vem vou estar com um pastor, que ele é psicanalista. Nós vamos falar exatamente disso, de manter, né, essa saúde
E eu queria que o senhor pudesse nos abençoar com uma oração e abençoar aí os nossos participantes. São muita gente, passou muita gente aqui na live. Uns passam, outros ficam, outros vão, mas é Aham. muita gente. Não dá para a gente falar aqui em nomes todos, né? Mas a gente quer, de alguma forma, ser bênção de Deus para a vida delas. Que o senhor pudesse fazer uma oração e Amém. abençoando a todos que estão conosco aí. Gratidão em nome de Jesus, né? Amém. Senhor, no nome de Jesus, Amém, Pai. visita com poder e graça cada Amém. família, Sim, Senhor. os servos do Senhor, onde quer que eles estejam. Que o Amém, Senhor os Pai. abençoe. Tem uma Amém. palavra que o Senhor disse que chegaria um momento que o Senhor ia fazer separação, uma Sim, diferenciação sim, entre os Senhor. teus servos e os que não são. Faz essa Verdade. diferenciação e Em os nome de Jesus. abençoe, e os Amém. guarde, e os proteja no nome de Jesus. E abençoe nossa nação, Amém. abençoe as famílias dessa nação, traz arrependimento, Sim, salvação, cura. Senhor. Traz, meu Deus, um avivamento à tua igreja e em Amém. todas as coisas. O Senhor seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, deixa aí as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, quiser deixar seu telefone, pode falar aí pra gente. E, pastor, a pessoa que me acompanha aí, não J Manancial 49, não é Sim. @J Manancial 49. E vai lá, segue, que Deus abençoe os irmãos. Nós estamos no YouTube também, Sim. né, com um canal da igreja e um particular com o mesmo nome, Juraci Miranda, pastor Juraci. E que A Deus igreja, abençoe o os senhor irmãos. que tá a igreja, o prédio, tá ficando aonde agora? Na Rua da Represa, número 41, no bairro Havaí, aqui em Belo Horizonte. Rua da Represa. Rua da Represa, número 41, bairro Havaí, em Belo Horizonte. Próximo aqui ao Betânia, Buritis, essa região aqui. Sim. Pastor Juraci, eu quero mais uma vez louvar a Deus pela sua vida. O senhor é um exemplo para mim, um modelo, né? Vocês são bênçãos. Professor, né? E eu louvo a Deus pela sua vida sempre. Sinto de não poder estar tão perto, né? Gostaria de estar Igualmente, andando lado a lado, né? Gostaria muito, mas o senhor sabe da nossa responsabilidade também, que é muito grande. é, Mas, assim, com todo o meu coração, eu agradeço a Deus pela sua vida e quero que você saiba, você é uma referência, suas palavras me abençoam, me edificam, coisas que eu vivo no ministério, me espelho muito, né, em você e naquilo que nós aprendemos no tempo que nós tivemos juntos. E eu quero, mais uma vez, me dispor aqui para te servir. Eu sou teu servo. eu que agradeço, eu que sou teu servo, que o Senhor te abençoe. Abraço na Amém. família. Amém? Amém. Quero Foi aproveitar para muito bom. convidar. Amém, brigadão. Quero aproveitar para convidar o pessoal para a semana que vem, então, às 21 horas, nós vamos estar aqui novamente conectados com o pastor Nilson, da comunidade evangélica Nova Vida. Ele é psicanalista, ele é teólogo. Nós vamos ter um tempo aqui muito especial falando sobre saúde mental. Aguardo vocês próxima segunda-feira, querendo Deus. Um abraço aí para todos que participaram conosco. Não vou citar nome de um para a gente não esquecer de outros, mas fica aqui a nossa palavra de gratidão em nome de Jesus. Abraço, pastor Juraci. Deus abençoe o senhor. Abraço. Deus Sua abençoe. casa, sua família, viu? Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a Amém. todos. Até a próxima segunda-feira. Amém.